queridos filhos e filhas, o pedido dos apóstolos deve ser também a nossa oração neste domingo. Senhor, aumenta a nossa fé. A fé, esse dom sobrenatural de Deus em nós. A fé que faz com que os justos vivam, como o profeta Abacuque hoje nos escreve. Ninguém vive sem fé, não tem jeito. Existem duas dimensões da fé. Presta atenção no Padre, para que nenhum espírito de dispersão tome conta do seu coração nessa noite, porque o que eu vou dizer é muito importante para você saber, e talvez ninguém mais vai te contar. Ninguém vive sem fé, ninguém. Não existe um ateísmo que não tenha fé. Porque a fé tem duas dimensões. A fé humana. A fé humana, todos a têm. O que é a fé humana? É aquela convicção, aquela confiança que lhe faz entrar num voo, acreditando que o piloto vai aterrissar no seu destino em segurança. Fé humana. Fé humana é aquela força que você tem de acordar todos os dias, programar a sua semana, controlar a sua agenda, dar conta de todos os compromissos, chegar no final da noite, deitar a cabeça no travesseiro e pensar: nossa, Deus me fez dar conta de tudo. Fé humana. Fé humana é aquela confiança que nós, principalmente os homens, temos dos nossos barbeiros. Esses dias eu estava fazendo a barba pensando na homilia domingo. Eu imaginava assim, gente, se eu não tivesse a fé humana, eu ficaria com medo com uma pessoa com uma navalha no meu pescoço. Fé humana. Imagina. Fé humana é aquilo que faz você sentar num restaurante, comer a comida do restaurante, com confiança de que aquela comida foi bem preparada. Fé humana. Vai falar que as pessoas não têm fé para ver? Tem. Fé humana é uma confiança nas coisas daqui, que a gente precisa ter para viver. Porque se você não tiver a fé humana, você vai viver como um desconfiado, você vai desenvolver uma doença, um desequilíbrio psicológico, você não vai dar conta das suas atividades. Mas não é desse tipo de fé hoje que os apóstolos estão pedindo para Jesus aumentar. A fé, ela é mais do que humana, ela é sobrenatural. É um dom, é uma virtude teologal. Existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé é uma delas. Você a recebeu como virtude no dia do seu batismo, mesmo quando criança, pequenino, sem entender nada. Deus plantou no seu coração essa virtude. A fé sobrenatural é muito mais do que crer naquilo que não vejo. É muito mais do que isso. Como que se explica, por exemplo, que Deus existe? Um argumento que já ouvi e que costuma ser bom para início de conversa. É falar para uma pessoa, por exemplo, que nunca visitou a Europa e dizer para ela: escuta, a Europa existe? Ela vai dizer: sim, existe. Então como que você acredita naquilo que você não conhece e nunca foi, e não acredita em Deus? Mas a fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais do que
crer naquilo que não vejo. A fé é uma adesão. Guarda essa palavra, adesão. As cozinheiras sabem muito bem o que é isso. Quando você vai bater um bolo lá na sua casa, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Guardem a receita. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Delícia, hein? O bolo, a massa do bolo, você a dá na medida e nas proporções da forma que você tem em casa. Se eu quero um bolo redondo, eu tenho uma forma redonda. Se eu quero um bolo retangular, eu tenho uma forma retangular. E a massa vai crescer e vai ser moldada de acordo com o molde que eu lhe dou. Aqui, presta atenção, a fé é uma adesão nesse sentido. Jesus Cristo é o nosso parâmetro, é a nossa régua, é o nosso molde, é a nossa forma. Por isso que eu quero te ajudar a rezar bem aquela jaculatória. Jesus manso, humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nós vamos nos aderindo, nós vamos nos moldando. Isso é ter fé. Fé é uma adesão total à pessoa de Jesus Cristo. Não dá para ter uma fé sobrenatural se você é morno em cima do muro, em tratando de segmento de Jesus. Eu concordo com tanta coisa e eu discordo desse. Não, então, para aí, você não tem fé. Fé é uma adesão total, radical, incondicional a Deus. Agora, a fé sobrenatural, como dom, é um entusiasmo da alma. Porque eu não posso admitir que alguém realmente tenha fé e viver na penumbra da vida, e viver na escuridão, e viver na tristeza. Não tem jeito, criatura. Quem realmente se deixa moldar pelo Cristo não é uma pessoa triste, é uma pessoa sempre para cima, de uma energia positiva, aquela pessoa que reluz, uma luz que é diferente dos outros. A gente vê no olhar, o nível de fé que você tem, nós observamos no olhar. Fé em Jesus, fé na sua igreja, fé nos sacramentos, fé na palavra de Deus. É uma pessoa moldada, configurada, aquilo que Cristo é. Então o problema dos discípulos não é pouca fé, não é. O problema dos discípulos aqui é não ter a fé. Isso mesmo. O grande problema hoje nosso também, nós nos relacionamos com Jesus pela popularidade que ele tem. Me disseram sobre ele, me falaram que na missa é importante, por isso eu estou aqui. Você está vivendo a sua religião pela informação e não pela formação interior. O problema do mundo é um problema de fé. A crise que atravessamos nestes tempos é uma crise de fé. Nós não estamos aderindo, nós não estamos nos configurando, nós não estamos seguindo o Cristo da cruz. Nós seguimos um Cristo popular. Admiramos as suas virtudes, amamos as suas histórias, são lindas, mas a minha segunda-feira começa surda para tudo aquilo que eu ouvi no meu domingo. O problema do mundo de hoje, guarda isso que eu estou falando, é uma crise de fé generalizada. Você perdeu a crise de fé, você a tem e você a vive dentro do seu matrimônio. Quando você não acredita na força que Deus deu a vocês.
Todas as vezes que dentro de casa é mais um peso do que um sentimento. Não é porque você deixou de amar, é porque você deixou instaurar uma crise de fé. A crise, gente, é uma corrosão. Uma corrosão. Começa externamente e vai, corroendo do externo para o interno e acabando com tudo. É avassaladora. Olha o que Jesus está falando no Evangelho. Olha aqui, não se trata de aumentar a fé. Se vocês tivessem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês dariam ordens e as coisas aconteceriam. Gente, crise no meu sacramento do matrimônio, crise na minha família, crise no meu trabalho, porque eu sem fé estou e não consigo me entusiasmar por aquilo que faço. Sabe? Quando amanhã é segunda-feira, né? Eu gosto sempre de lembrar que amanhã é segunda-feira, porque a segunda-feira para muita gente é vista como, com todo o perdão da palavra, um saco. Veja que nível que você está de fé. Se você começa a semana já pensando na sexta, peça a Jesus o dom da fé. Não peça para aumentar o que você não tem. Para aumentar o quê? Você não tem? Peça para Jesus o dom da fé sobrenatural. É isso que a gente precisa, gente. É isso que as famílias precisam. Nós somos barros na mão do oleiro. Ele vai nos moldando, mas você tem que ser barro. Não queira ser um jarro pronto. Você tem que ser barro. Deixa Deus te moldar, criatura, pelo amor de Deus. Porque todas as vezes que você quiser agir sem Deus, não adianta. Você é imperfeito, eu sou imperfeito. Nós somos aqui, servos inúteis. Quem tem fé vive diariamente o serviço. E nada daquilo que uma pessoa de fé faz, ela retribui a ela mesma. É sempre Deus que faz em nós. Eu conheço pessoas na comunidade que têm fé, como conheço pessoas que não têm fé. E quem não tem fé não vai ter fôlego para chegar no céu, porque é uma corrida. Por isso, na missa de hoje, peçamos a Jesus com confiança. Vamos mudar um pouquinho hoje. Não como os apóstolos pediram: Senhor, dai-nos a fé. Padre, mas o senhor não falou que eu já recebi o dom da fé no dia do meu batismo? Recebeu. Mas você já viu churrasqueira em final de festa? Então, tá lá, as brasas quase apagadas. O que faz para reacender a churrasqueira? Hoje muita gente pôs fogo na churrasqueira. O que faz com o carvão que está apagando? Abana, assopra, o ruá. O sopro de Deus é o Espírito Santo, ele é sopro. Deixa ela abanar aí, deixa ela soprar, para reavivar. Agora olha aqui, gente, cereja hoje da pregação do padre. Olha que maravilha isso aqui. São Paulo dizendo a Timóteo, um grande amigo dele, caríssimo. Agora é Deus dizendo através de Paulo para todos nós, presta atenção. Se você está desanimado, se você está tristinho, se você está desiludido aí com o país, presta atenção, caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Viu? Tenha fé e poderás agir
e fazer grandes coisas. A fé fez Pedro dar o primeiro passo sobre as águas. Ele vacilou quando ele duvidou. A fé fez Deus agir em momentos pontuais da história. A fé faz mover as montanhas. Tenha fé. É um poder que Deus te deu.